Dedicada a la causa del evangelismo mundial e internacional, así se lee la piedra angular del enorme Angelus Temple de 5,000 asientos de Aimee Semple McPherson cuando se abrieron sus puertas el 1 de enero de 1923. No fue casualidad que la fundadora de la Iglesia Cuadrangular estaba tan enfocada en la Gran Comisión. Como joven granjera, a los 17 años, Aimee se había casado con el atractivo y dedicado Robert Semple y juntos comprometieron sus vidas al servicio misionero en la China, pero no se hizo realidad. Aimee vio su sueño deshecho cuando Robert sufrió y murió de malaria poco después de haber llegado a la China. Aimee regresó a América viuda y madre sola, perdiendo toda esperanza de ministrar el Evangelio. Se casó con Harold McPherson y trató de ajustarse a la vida doméstica, pero le era imposible. Aimee se deshizo de las comodidades del hogar, hizo sus maletas con sus 2 hijos, salió para evangelizar, en una época cuando la mujer ni siquiera tenía derecho de votar y no se oía de mujeres predicadoras. Pero de día y de noche Jesús hablaba a mi alma. Irás ahora, predica, predica, predica la palabra de Dios. A pesar de los obstáculos, Aimee no se rendía. Había respondido a la última llamada. Se trasladó a la floreciente ciudad de Los Ángeles. Llegó con nada más que su automóvil del Evangelio, así ella lo llamaba, $100 y un tamborín. Era 1918. Había solamente 500,000 de habitantes en Los Ángeles cuando llegó Aimee, pero luego de 10 años la ciudad iba a triplicarse. La hermana Aimee, como le llamaban frecuentemente, subió en popularidad y se aumentó la cantidad de personas que ella impactaba para Dios. Cada domingo, más de 16,000 personas se reunían en Angelus Temple para escuchar al evangelista proclamar el Evangelio. Aquel servicio empezó media hora antes del horario acordado, con una banda de 50 instrumentos de plata. Había 2 coros grandes a cada lado y un servicio de cánticos, que se le pondría a cualquiera el pelo de punta. Me refiero a que el sonido era impresionante. Y entonces de un lado, la hermana McPherson pasaría por una rampa larga que conducía a la plataforma. Acostumbraba llevar un ramo de rosas, un ramo grande de rosas. Y al pasar a la plataforma yo pensaba, esta es la mujer más hermosa que yo he visto en mi vida. Hasta entonces las líderes femeninas eran muy sencillas y conservadoras en su vestuario y tenían que lucir santas. Y la hermana McPherson estaba ubicada en el oeste del país, en donde habían estrellas de cine y toda clase de gente que se veía muy atractiva, y se dio cuenta que las predicadoras no tenían que presentarse deslucidas, sino podían estar al día, vivir y tener buen peinado, presentarse bien y vestirse a la moda. No tenía ni la voz masculina ni la voz aguda de mujer. Tenía una voz agradable que cautivaba, y cuando empezaba a hablar, hacía inclinar a la gente que decía, esta mujer está diciendo algo importante. Amigos, les diré, es emocionante ser predicadora. ¿Por qué no se convierte cada uno de ustedes? Entreguen sus corazones a Dios. Vengan a ayudarme a convertir al mundo al reino de Jesucristo. La vida comienza en el Evangelio Cuadrangular, con la salvación, el bautismo con el Espíritu Santo, sanidad divina y la segunda venida del Señor. ¿Eres una persona? ¿Has nacido de nuevo? ¿Sabe la gente que eres salvo? Que sepa el mundo que estás del lado del Señor. Si eres soldado del Rey y soldado de la cruz, entonces pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Luego lo que necesitas es el bautismo del Espíritu Santo. No basta solamente nacer de nuevo. Necesitas crecer en Dios. Crecer y ser hombres y mujeres llenos del Espíritu, glorificando a Dios. De lo contrario, serán témpanos de hielo. ¿Ven aquella puerta? ¿Ven lo que hay en la puerta? Es el emblema cuadrangular. La antorcha con su luz ardiente significa el bautismo pentecostal del Espíritu Santo, según Hechos 2:4. Y a todos los miembros de la iglesia que están fríos, les aconsejo que entren por esa puerta a ver lo que Dios hará por ustedes.
Primero entren por la puerta de la cruz, luego entren por la puerta del fuego. Que el fuego penetre su alma. Una cosa que he descubierto del bautismo del Espíritu Santo es que te hará capaz de vivir o morir o sufrir por Cristo. ¡Oh Dios! Danos hombres y mujeres cuyas vidas empiecen en el Evangelio cuadrangular, quienes entren por la puerta de la antorcha santa y sean llenos del fuego del Espíritu Santo. Hechos 2:4, para que entonces estén dispuestos a poner su vida por el Evangelio. Amén. Aimee Semple McPherson usaba todos los medios para hablar a la gente de Jesús. Presentaba musicales elaborados y producía decenas de sermones ilustrados para dramatizar las verdades del Evangelio. Logró ser la primera mujer con licencia de radiodifusión y en poco tiempo los convertidos por radio eran más que los que la escuchaban en persona. Pero Aimee era mucho más que una sobresaliente promotora del Evangelio. Conocía su poder para cambiar aún la más desesperante condición humana. Cada domingo centenares llegaban para recibir oración. Muchos se iban nuevos en cuerpo y corazón. Y yo los vi llegando con muletas y con toda clase de aparatos ortopédicos. Y lo que me impresionó como niña fue un niño pequeño que subió a la plataforma y me acuerdo que la hermana McPherson, abrazando al niño, le dijo: mi amor, Jesús quiere que veas. Y entonces oró de manera simple e inmediatamente el niño empezó a gritar: ¡puedo ver! ¡Puedo ver! Durante la Gran Depresión, Angeles Temple alimentó a más de 1,5 millones de personas, dándoles ropa y cuidado de emergencia a la gente necesitada de Los Ángeles. De hecho, los programas cuadrangulares de ayuda fueron dignos de más confianza que los de la ciudad. Aimee Semple McPherson fundó la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular con el fin de extender los linderos más allá de la obra que había comenzado en su propia congregación de Angeles Temple. Un día resplandeciente de verano de 1927, el primer misionero cuadrangular zarpó en un barco hacia las Islas Filipinas. Al año siguiente salieron equipos hacia Panamá, China, Checoslovaquia, Bolivia, Sudáfrica, Puerto Rico, Australia, Armenia. De hecho, más de 20 equipos iban a hacer sus entradas para Dios en 14 países en unos pocos meses. Hoy en día las fuerzas globales cuadrangulares cubren más de 100 países con el Evangelio, haciendo retroceder las tinieblas donde quieren que van. Tanto para ellos como para ustedes, las palabras de Aimee Semple McPherson, escritas hace más de 6 décadas, todavía siguen siendo la visión y el llamado de Dios. Aimee escribió en su revista Bridal Call el 1 de enero de 1928, usted no tiene que ser orador. Lo que Dios quiere es gente sencilla que llevan las buenas nuevas en sus corazones, quienes estén dispuestas a ir a compartirlo con otros. El amor de ganar almas para Cristo Jesús pone fuego dentro de los huesos. Ganar almas es la cosa más importante en el mundo. Todo lo que tengo está en el altar para Dios, y mientras tenga vida y fuerza, yo entregaré mi ser entero a cumplir con esta gran comisión. Que se diga de nosotros también, que escuchemos el llamamiento a servir a los que de nuestro mundo están sufriendo y muriendo, como una joven granjera llamada Aimee, que se atrevió a decir que sí a la última llamada. Levantai vosso olhar. Esta é a história da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Por quase 2000 anos, fiéis seguidores de Cristo têm se dedicado a destinar suas vidas inteiramente em louvor a seu nome. Este é um dos locais de preparação, um templo construído na fé do Senhor e consagrado a corações dedicados à extensão de seu reino. Estes são alguns dos jovens estudantes cristãos que estão se preparando como obreiros dessa obra imorredoura. Parte de um exército de milhares que fizeram de suas palavras sagradas a meta e o destino de suas vidas. Life, L-I-F-E, vida, o farol do evangelismo quadrangular internacional. E estes são os que hoje guardam essa luz.
Unidos por uma fé comum, suas vidas formam parte de uma sólida corrente de devoção que transcende o tempo e vem desde os primórdios da era cristã. Eles são a versão moderna dos originais 12 apóstolos, agora no século XX, em cujos corações arde a chama sagrada erguida nos campos da Galileia. Hoje, como naqueles tempos, eles creem que todo homem redimido pelo sangue do Cordeiro tem a obrigação de lutar pela salvação de seus irmãos nos mais distantes lugares da terra. Estes jovens, rapazes e moças que agora se preparam para uma vida dedicada a Cristo, logo irão engrossar as fileiras daqueles que já estão apostos não só em sua terra natal, mas também por todo o mundo. Muitas histórias maravilhosas de suas vidas vão ser contadas algum dia, como a que vamos contar de dois deles que um dia estudaram neste mesmo lugar. Esta é a história inspiradora de dois desses dedicados obreiros do Senhor, chamados América do Sul. Harold e Mary Williams, sua esposa, cuja chama pentecostal inflamou milhares de corações no Brasil e os levou para Cristo. Concluindo os estudos no IBQ dos Estados Unidos, seu primeiro compromisso no exterior foi nas selvas da Bolívia, onde pregaram a palavra do Senhor por um ano. Por alguma estranha razão, eles acharam que este não era exatamente o lugar onde o Senhor os desejava. E depois de orarem pela orientação divina, eles desceram pelo rio Amazonas. Seu destino não sabiam. O futuro nas mãos de Deus. O Amazonas é um dos maiores rios da Terra, nascendo nas encostas dos Andes, fluindo por quase 6.000 quilômetros até o mar. Enquanto o rio os levava para um destino desconhecido, eles mal sabiam que o Senhor os estava preparando para um ministério moldado nos desígnios do Novo Testamento. Pelo majestoso Amazonas, eles viajaram, com uma parada na cidade de Belém, mas ainda inquietos e insatisfeitos, embarcaram no navio da costeira e prosseguiram pela longa costa brasileira, parando algumas vezes em busca de um lugar onde suas vidas pudessem ter uma real motivação para ele. Seria em Fortaleza? Ou em Recife? Ou Salvador? Ou talvez ainda Rio de Janeiro? Assim chegaram a São Paulo, o grande centro industrial da América do Sul. E eles se viram novamente envolvidos num redemoinho de progresso material, onde se podia quase ver novos arranha-céus, crescendo em direção ao céu azul do Brasil. Novos prédios de escritórios, novos apartamentos de moradia, aço, pedra, mármore polido surgindo por toda parte. Nos arredores dessa cidade dinâmica, milhares de fábricas e instalações industriais. Porque São Paulo é o maior centro industrial do continente sul-americano. Uma cidade de contrastes, com 4 séculos de idade, porém moderna e atual. E sofrendo influências de todo tipo, onde carros modernos rodam sobre blocos de pedra colocados manualmente. Aqui, a influência do antigo Portugal ainda é claramente visível na fachada de muitas casas. Mais uma vez, o casal Williams teve aquele estranho sentimento de insatisfação.
Havia muita gente que devia ser salva, é verdade, mas a vida parecia fluir muito agitada para dar tempo às coisas espirituais. Aqui, as pessoas pareciam fechadas, imunes a qualquer contato. Nessas muralhas de concreto, parecia não haver lugar para Cristo, nem tempo para ouvir seus ensinamentos. Mas como eles estavam errados em pensar assim? Não eram essas grandes cidades que estavam despreparadas. Eles é que não estavam. Quando decidiram deixar São Paulo, eles mal sabiam que um dia o Senhor os faria voltar aqui, que nesta cidade do apóstolo Paulo teria início uma chama pentecostal que iria se espalhar por todo o Brasil. O que é que podia estar errado? Ele sabia a língua e estava conquistando almas para Cristo. Tinha construído uma igreja e era um ministro honrado e respeitado. Deus havia abençoado seu casamento e lhe dera mais um casal de filhos. Mesmo assim, a antiga tormenta persistia, com a mesma convicção de que algo ainda estava errado. Por 30 dias ele meditou. Por 30 dias e noites ele esperou em oração pelo Senhor. Onde foi que ele perdera o caminho? Por que o povo se mantinha distante de sua igreja? Por que sua congregação tinha só 60 almas num país de tantos milhões? Por quê? Por quê? E o que ele podia fazer sobre isso? Agora, finalmente, o Senhor estava pronto para revelar seu propósito. Segue, vai por estradas e caminhos, e chama-os para entrarem, que minha casa estará cheia. O povo parece ter medo de entrar numa igreja comum. Talvez elas correspondam se as pregações forem feitas num novo estilo? Claro que sim. Tudo o que ele precisava era uma tenda. Uma tenda. Tudo o que eu preciso é uma tenda. Finalmente o plano do Senhor tinha sido revelado. Convencido de que essa visão era uma ordem direta do Senhor, o pastor Williams decidiu expor seu plano diretamente a seus superiores nos Estados Unidos, pedindo seu apoio e consideração. Lá ele entrevistou-se com o Dr. Macpherson e demais membros do conselho para um pedido todo especial referente ao trabalho no Brasil. O presidente mandou que sentasse e ouviu com atenção. Williams contou que havia recebido uma inspiração para um novo tipo de trabalho no Brasil, alguma coisa nova e que nunca tinha sido feita anteriormente, ou seja, colocar uma tenda do Evangelho bem no meio de uma grande área industrial de São Paulo. Precisava de uma ajuda inicial para adquirir o material para essa primeira tenda. Precisaria apenas da lona, pois os pilares, cordas e outros materiais arranjariam lá mesmo. Se vierem poucas pessoas no começo, logo poderiam ser milhares, mas era preciso uma ajuda para se ter essa tenda. O presidente achou a ideia muito boa, apoiado pelos demais membros. O entusiasmo e convicção de Harold Williams impressionaram vivamente o pessoal, e já não havia mais dúvidas. Essa combinação, primeiro, um programa baseado na pregação e, segundo, o entusiasmo de um pastor cheio da certeza de poder executá-la, fizeram o conselho da IEQ dos Estados Unidos entrar em ação. Eles concordaram que a ideia era ótima e iam divulgá-la entre os membros da igreja para conseguir donativos. Williams agradeceu ao presidente e demais companheiros pela atenção ao seu projeto, mas pediu que tudo fosse agilizado ao máximo, porque estava ansioso para começar. Recebeu os votos de felicidades de todos, desejando-lhe sucesso no trabalho de evangelização. E assim, seguindo a orientação da mão de Deus, Harold Williams foi conduzido à sua grande missão para o salvamento das almas.
Agora, a antiga inquietude fora esquecida. A velha confusão era uma coisa do passado. Cheio de zelo pentecostal, esse apóstolo do século XX ergueu seu tabernáculo de lona, pronto para lançar seu ministério do Novo Testamento na grande cidade de São Paulo. Tenda levantada no Brasil. Vamos dar graças a Deus. Nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de levantar esta tenda que vai ser usada para a tua glória. Lord Jesus, abençoa principalmente aqueles que tornaram possível a primeira tenda no Brasil. Que ela sirva para a salvação de muitas almas. Pedimos em teu nome, Senhor. Amém. Amen. Quando tudo estava pronto, Harold e Mary Williams saíram pelas ruas convidando diretamente as pessoas do povo. Cada contato pessoal era feito em seu santo nome. Cada convite era feito com uma oração interior. Havia chegado o grande momento, depois de anos de preparação. Eles haviam seguido o caminho indicado pelo Senhor. Tinham se esforçado por compreender e seguir sua vontade. Mas depois de tudo aquilo, qual seria o resultado? Para Harold e Mary Williams, este foi o momento de triunfo. Aqui finalmente estava a prova de que pelo evangelismo das tendas, o povo do Brasil podia ser alcançado pelo Evangelho Salvador de Cristo. Boa noite, amigos. Bem-vindo ao nosso culto. And as we would say in English, the Lord bless you and welcome to our service. Hoje é o nosso primeiro culto na tenda de Jesus. Graças a Deus pelo privilégio de pregar
o evangelho aqui debaixo desta lona. Dia após dia, ele continuava suas reuniões de evangelismo e o povo de São Paulo vinha em grupos cada vez maiores. Em cada reunião aparecia mais gente, ansiosa para ouvir a mensagem da salvação. A congregação crescia em tamanho e também o Espírito do Senhor crescia dentro de seus corações. E começou a se manifestar o início de um grande reavivamento. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de trabalhar na sua seara, aleluia. Abençoa esse povo, Deus, que está trabalhando para ganhar almas aqui no Brasil. Em teu nome nós pedimos, amém. E todo o povo de Deus diga amém. Agora vamos cantar o corinho Brilhando. Brilhando, brilhando. Que ama Deus, diga aleluia. Vamos agora ouvir a palavra do Senhor. O meu Deus, das suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Desse modo, pela fé em Deus e confiança no seu poder, foi lançado um dos maiores movimentos de reavivamento vistos no mundo desde os tempos de Pentecostes. Amém. Senhor Jesus, põe a tua mão sobre o teu servo. Nós te agradecemos por teu poder, Senhor. Amém. Amém. Senhor Jesus, tu conheces as necessidades deste corpo e cremos. Nós cremos que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Acreditamos que da mesma forma que curava os doentes há 2000 anos atrás, hoje Ele também cura aqueles que acreditam nele e nele depositam toda a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu Senhor. Coração. Quantos creem que Jesus cura de coração, né? Então vamos orar. Senhor, enquanto o missionário orava por cada pessoa, o Espírito do Senhor descia sobre eles e muitos eram curados. Uma moça cega de uma vista pediu suas orações para a cura. Sua vista clareou e ela começou a enxergar. Da mesma forma que Jesus havia tocado os dois cegos, dizendo: se tendes fé, que esteja a vosso alcance, e seus olhos se iluminaram. Para outra, Jesus disse: que seja para vosso conforto, vossa fé será a vossa esperança. Senhor Jesus, tu conheces as necessidades da tua serva, repreendemos a enfermidade do pé da tua serva. Senhor, liberta em teu nome pedimos. Amém. Amém. Aleluia. Estes sinais seguirão aqueles que acreditam no Senhor. Em meu nome eles porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Uma outra mulher, tomada pelo Espírito Divino, testemunhou que seu filho foi atendido e curado, estando já quase às portas da morte. Os testemunhos daqueles que haviam sido curados empolgaram os ouvintes da congregação. Aqui estava a prova de que a força de Deus ainda faz milagres através do instrumento da fé. Através da fé houve aqui a cura de bronquite e de um fígado enfermo. Glória a Deus por sua misericórdia naqueles que acreditam. Pela fé eu fui curada de uma prolongada infecção crônica. Mas mais do que isso, eu encontrei uma nova alegria na vida e uma maravilhosa paz de espírito em Cristo Jesus. Por mais de 20 anos eu era vítima de um vício que destruía minha saúde. Mas, pela fé em Cristo, eu comecei a me livrar desse vício desde o primeiro dia em que entrei nessa tenda. Não somente o corpo é vítima de doenças e sofrimento. A alma também pode ser afligida por enfermidades. Testemunha após testemunha se levantavam para falar. Com entusiasmo e fervor, eles contavam suas experiências. Cura da tuberculose, cura do câncer, recuperação da insanidade.
o reavivamento começou a crescer como o sopro poderoso do vento. Eu era cega de nascença. Ouçam, eu era cega de nascença e não enxergava numa das vistas. Eu vim aqui e acreditei, e minha visão retornou. Eu nasci cega e agora posso ver. As pessoas continuavam testemunhando as maravilhosas curas do Senhor. Esse era o momento de erguer as orações em agradecimento ao Senhor. Agradecer o milagre dessas maravilhosas curas. Muito bem, agora vamos ouvir a palavra do Senhor. Depois de alguns meses, Harold Williams estava pregando para milhares de almas diariamente. Intimamente, ele agradecia a Deus por tê-lo mandado ao Brasil, porque ao encarar os rostos dessas multidões, lhe vinha a certeza de que nesse país havia milhões de pessoas famintas pelo pão da vida. Os convencionais agora invadiam e superlotavam as tendas de reavivamento. O movimento já estava ficando grande demais para uma só tenda, muito trabalhoso para que um só evangelista desse conta. Podia-se ver na congregação líderes militares, doutores e advogados, industriais e legisladores, maquinistas e alfaiates e pintores que iriam mudar suas vidas e se tornar ardentes defensores da causa de Cristo. Entre os fiéis seguidores de seu rebanho, o pastor Williams lançou então um urgente apelo. Quem entre eles se proporia a dedicar seus talentos para o serviço do Senhor? Milhões de pessoas no Brasil estavam esperando pelas boas novas de salvação por Jesus. Quem as daria? Quem seria voluntário? A cruzada foi crescendo e espraiou-se para muito além dos limites iniciais, começando a se estender por todo o sul do Brasil. Tenda após tenda iam surgindo, enquanto novas campanhas foram feitas nos Estados Unidos e os membros da igreja responderam com fundos suficientes para 40 novas tendas, em Cambuci, em Água Branca, Jabaquara, em Pompeia, São Caetano, Penápolis, Campinas e muitos outros lugares. Harold Williams e seus seguidores estabeleceram o quartel-general da igreja na Igreja Quadrangular da Barra Funda, uma igreja cristã brasileira permanente com recursos próprios, que foi criada a partir daquela primeira tenda original. Em poucas semanas forma-se um núcleo e a tenda acaba sendo pequena para todos que desejam vir. Mais fundos são levantados e terrenos são comprados, enquanto americanos e brasileiros se unem no mesmo sacrifício comum. Com orações e cerimônias apropriadas, uma urna de metal contendo dados e registros importantes é enterrada diante da nova igreja. O marco inicial foi lançado. Agora os trabalhadores fazem o erguimento das paredes, pedra a pedra elas se erguem. Cada uma das novas igrejas levantadas é um testemunho permanente do esforço fiel daqueles que trabalham duro nos campos que semeiam para Cristo com a ajuda dos missionários. Outras igrejas começaram a surgir em Limeira, Bauru, Promissão e Curitiba, através dos pastores Mariano e Lauro de Castro. Cada domingo, quando termina o culto, ou sempre que é possível, muitos membros caminham pelas ruas com megafones cantando hinos da igreja. E para contar a outros seu júbilo pelo encontro com Jesus Cristo. Essa é uma típica passeata com megafones feita no Brasil hoje em dia, de maneira contínua. Geralmente isso é feito pelos membros mais jovens. Entre os moradores são distribuídos folhetos e eles são convidados para as reuniões nas tendas. A acolhida a esse tipo de trabalho tem sido impressionante. Cruzada Nacional de Evangelização, Igreja Internacional do Evangelho Quadrangular,
O Brasil será melhor com Jesus no primeiro lugar. O Senhor seja louvado. Que maravilhoso testemunho das almas que trabalham para Cristo existe nas legendas dessas faixas. Aqui um outro testemunho da força de Deus que trabalha nos corações do povo no Brasil. Vejam as Bíblias nas mãos de quase todos os adultos. Bíblias que eles aprenderam a amar, porque eles aprenderam o significado das preciosas palavras da vida. A força desse reavivamento é claramente notada pela cada vez maior participação do povo. Aqui, em fila até fora da estação ferroviária, mais de 1000 participantes da cruzada estão esperando para uma grande peregrinação até Sorocaba para a cerimônia do batismo. Novamente, aqui estão felizes novos cristãos, graças a alguém que um dia se dispôs a ir ao Brasil. Esses cristãos estão aqui porque 2 pessoas, Harold e Mary Williams, foram chamados e outros contribuíram para ajudar a apoiá-los enquanto levavam avante o trabalho do Senhor. Essa entusiástica aceitação do Evangelho e suas empolgantes expressões públicas de fé provam que todo homem que está em Cristo, este é um novo pregador. Ouçam essas vozes em seu louvor. Já não há como duvidar. Ao ver esses novos cristãos renascidos da capital de São Paulo a marchar pelas ruas de Sorocaba, o povo dessa cidade vê a luz do amor de Deus brilhando em suas faces e também se sente tocado. Aqui também, a boa semente desses testemunhos se espalha. Jesus disse que aqueles que creem nele serão salvos. Aleluia! Brilhando, brilhando para Cristo no Brasil. Homens e mulheres em números cada vez maiores estão sendo salvos e batizados, recebendo o batismo do Espírito Santo, vivenciando uma completa mudança em si, experimentando um novo nascimento em suas almas. Para eles, esse renascimento é muito real. Por causa dele, eles estão tomados de novos desejos, novas inspirações, uma nova maneira de encarar a vida. E quando se reúnem no rio a cantar em louvor a Deus e se preparar para o batismo nas águas, começa a se notar um momento de grande elevação espiritual.
Este é um grande momento, um momento que eles levarão nos corações até a eternidade. O batismo nas águas. Por essa maneira, nós simbolizamos a morte de nossa antiga vida material e começamos uma nova vida em Cristo Jesus. Ide, ensinai a todas as nações, falou o Salvador, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso nós fazemos em obediência a seu